Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Como de hábito, vamos orar pela palavra. Senhor, oramos te agradecendo por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, edificando a tua igreja. Nos dá sabedoria, Senhor, e entendimento das tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, chegamos hoje ao capítulo 6 de Provérbios. Lembrando, Provérbios não é um livro de promessas. Quando você chega nas livrarias evangélicas em vários lugares, tem um objetinho usado como lembrança chamado caixinha de promessas. E qual que é desse objetinho? Você vai lá e puxa, dali sai um versículo. E eles dizem que aquilo é uma promessa que vai se cumprir na sua vida. E essa caixinha é recheada de provérbios. Qual é o erro disso? Não é a intenção do livro. Não é um livro nem de profecia e nem um livro de promessas. Na verdade, Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro de observação. É um livro de regras gerais. Que, em geral, quando atendidas, trazem benefícios. Também é um livro que confirma muitos dos princípios que são ensinados em outros livros do Antigo Testamento. Muitas vezes nós aprendemos algo num texto de narrativa, por exemplo, e você vai para Provérbios, aquilo fala a mesma verdade. Por que que isso é importante? Porque as pessoas, principalmente na igreja brasileira, elas querem tratar provérbios como uma matemática exata, onde 1 mais 1 são 2. E aí o que acontece? Uma teologia errada não vai funcionar. E você corre o risco de aplicar algo aqui e não acontecer. Vou dar um exemplo muito simples. O provérbio ensina: a palavra branda acalma a ira. O que o provérbio está ensinando? Olha, fala de maneira mansa, fala de maneira branda, que você vai acalmar a ira. O que nós experimentamos na prática? 2 situações. Alguém vem muito nervoso conversar com você, e você responde de uma maneira branda, a pessoa se acalma. Situação 1. Situação 2. A pessoa vem nervosa conversando com você. Você responde de maneira branda, a pessoa fica mais irritada ainda e quer bater em você. Isso acontece? Sim, e muito. Mas o que o provérbio está querendo te ensinar? Veja, haja de maneira simples, haja de maneira branda, que em geral você vai acalmar o agressor. Você não vai pegar gasolina e jogar numa fogueira. Eu creio que esse exemplo da palavra mansa, da palavra branda, é o que melhor ilustra. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos de entrar numa discussão pesada porque houve uma palavra de mansidão. E quantas vezes na sua vida você tentou fugir de uma discussão através de uma palavra branda e a outra pessoa não se acalmou, ao contrário, ela ficou muito mais irada. Então esses são os princípios de provérbio. Agora, em geral, o que nós vemos no nosso dia a dia é que funciona, é que nos ajuda, e muito. Amém? E olha que interessante, na minha Bíblia, esse capítulo 6 começa com o seguinte título: Promessas Perigosas. Inclusive é esse título que vai para a internet quando a palavra for publicada. E vocês vão entender o conteúdo. Aqui ele vai falar de umas coisas muito interessantes. E o provérbio começa assim, versículo 1. Filho meu, se ficasse por fiador do teu companheiro, se desse a tua mão ao estranho, e te deixasse enredar pelas próprias palavras, e te prendesses da palavra da tua boca, faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos,
nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Até aqui. Veja, esse provérbio começa com uma questão muito prática da vida e muito antiga na história humana, a questão da fiança. A questão de você dar a garantia de um empréstimo a um terceiro. E o provérbio trata isso de uma maneira que nos dias modernos ela causa estranheza. Por quê? Ainda mais a cultura brasileira. No Brasil, nós vivemos a cultura do quebra-galho. No Brasil, nós vivemos a cultura de um apoiar o outro. E o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Por exemplo, você chega para alguém e fala, pô, vamos marcar um café. O que a pessoa te responde? Vamos. E aí você fica esperando. 32 anos. E a pessoa nunca chama para um café. Por quê? Porque ela respondeu vamos, mas ela não tinha a mínima vontade no coração dela de marcar um café. E ela não teve, veja, para não desagradar. A única resposta que veio é vamos. Por exemplo, para os estrangeiros, se você chegar a falar vamos, ele vai aguardar o café. Eu faço assim. A pessoa chega para mim e fala, olha, aparece lá em casa. Eu olho nos olhos da pessoa e falo, veja, eu não apareço na casa de ninguém sem me convidar. Agora, se você me convidar, eu vou. E se eu não puder ir no dia que você convidou, vou dizer o dia que eu posso ir. Mas eu falo para a pessoa, não, mas aparece lá em casa. Eu falo de novo, ó, você não entendeu bem. Se você não me convidar, eu não vou. Esse é o meu hábito. E da minha esposa. E eu creio que é uma questão de educação. Como que eu vou aparecer na casa da pessoa? Diferente, um assunto urgente, uma pessoa íntima, por exemplo, irmão João, irmã Sibila, irmão Vicente, que eu conheço há tantos anos, outros irmãos aqui. Aconteceu uma situação, eu dou uma ligadinha, ó irmão, precisava falar com você rapidinho, pode ser que horas? É diferente, é uma exceção. Mas as pessoas, quando falam para você, vamos marcar o café, elas estão esperando que você marque. Eu já esclareço logo, ó, me dá o dia e hora que eu vou. Entendeu? Porque em geral eu também sou muito ocupado. Mas quando a pessoa me chama, o que eu entendo? A pessoa vai se sentir honrada se eu for na casa dela. Para a pessoa, a minha visita da minha família é importante. Então vou responder também honrando essa pessoa. Nós precisamos ter uma cultura mais bíblica. A Bíblia ensina sim, sim, não, não. Não é melhor você chegar para o irmão, para a pessoa e falar, ó irmão, não te prometo nada. Vamos ver. Se for possível, nós marcamos algo. Mas, se o irmão tiver disponibilidade, vê o dia que o irmão quer me receber, me chama que eu vou. E resolveu a situação. Maneira madura, transparente, sem mentir. O que isso tem a ver com o nosso texto de fiador? Se você chegar para alguém e falar, não posso ser fiador, a pessoa torce o nariz. Eu lembro uma vez, um amigo meu chegou para mim e falou, olha, eu precisava que você fosse fiador. Eu olhei para ele e falei, olha, não posso ser fiador seu. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se você não pagar, eu vou ter que pagar e eu não tenho dinheiro para pagar. E eu administro as minhas contas de uma maneira onde eu não tenha susto.
Então eu não posso ser seu fiador. Gente, no Brasil isso aí dá uma dor de cabeça. Entendeu? Vai perder o amigo, é melhor perder o amigo do que os dólares. Entendeu? Veja, se o próprio banco, a própria coisa de aluguel está pedindo um fiador, é porque ele entende que aquela pessoa não pode pagar. Se a instituição financeira que é treinada para isso, tem profissionais que estudaram, são pagos para isso, pede um fiador. Vou lá, eu, maluco, fiador do quê? Ah, não, pequeno aluguel. R$ 1.300. Um pequeno contrato de 30 meses, que dá a bagatela de R$ 45.000, fora advogado. O que é 45 mil? Louco! Faz o que o provérbio falou, versículo 3, vou reler. Faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, já que caís nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Irmãos, o que o provérbio está dizendo? Você é fiador do cara. A partir dali, o cara não precisa pagar mais. É você que tem que pagar. Se o cara simplesmente acontecer qualquer coisa e não for pagar, já era. O credor vai mandar uma cobrancinha para ele, mas o processo jurídico vai estourar no seu peito. Entendeu? Não, pastor, eu resolvi ser fiador. Qual é a minha orientação pastoral? Só seja fiador daquilo que você é capaz de pagar. Se você for ser fiador de um contrato, de um aluguel, de um ano, de R$ 1.000, tenha os 12 mil. Senão você é imprudente. Ah, mas a pessoa vai ficar brava. Irmão, se a Bíblia fala isso, você quer deixar quem bravo? Deus ou a pessoa? Só que, irmão, só uma coisa para vocês. Isso que eu estou falando não é simpático. Entendeu? Não é simpático, mas eu não sou fiador de ninguém. Entende? Não sou. Já teve pessoa próxima minha que fazia negócios juntos. Chegou um determinado momento, eu cheguei para a pessoa e falei, olha, a partir daqui, a sua parte é no seu nome. A minha parte é no meu nome. A pessoa falou, por quê? Eu falei, porque é o seguinte, porque olhando parece que sou eu que compro tudo isso. Mas não sou eu. Só que quem responde pelo pagamento sou eu. Só que aí era uma pessoa madura, vivida. Chegou para mim, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou te apresentar lá, abrir sua ficha, tudo certinho, tal, e vai dar tudo certo. E continuamos parceiro, trabalhando junto. E o que aconteceu? Correu tudo bem. E olha que bacana, aquela pessoa passou a ter crédito. Entendeu? Passou a ter uma credibilidade nos negócios. Mas isso é com gente madura, né? Se acontecer com você e a pessoa vier falar, você não está confiando em mim? Você vai responder educadamente. Falou, não é isso, você entendeu errado, eu não estou confiando nem em mim. Porque eu não tenho esse dinheiro para pagar. Resolveu. Você, eu sei que você paga, mas se acontecer algum problema, eu não tenho dinheiro para pagar. E eu não tenho confiança. Se eu não posso dar conta. Amém? Vamos seguir. Versículo 6. Deixa eu tomar um gole de água. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Até aqui. Veja que interessante. Provérbios usa figuras. É impossível você fazer uma entrevista com uma formiga. Mas, de uma maneira misteriosa, irmãos, as formigas trabalham pra caramba. Pensa num bichinho que trabalha.
que o provérbio está falando? Para você prestar atenção num animalzinho irracional, um pequeno inseto. E seguir o exemplo dele. Irmãos, Deus não tem parte com preguiça. Entendeu? Irmãos, cuidado, eu já vi relatos de missionários em países distantes que eram preguiçosos. Eu já vi muita gente na igreja preguiçoso. E fica aqui o registro, irmãos, não seja preguiçoso no serviço aos irmãos. O cristianismo verdadeiro fala em um servir ao outro, em amor. Aonde que eu sirvo? Primeiramente na igreja e depois no dia a dia. Não seja preguiçoso. Busque do Senhor. Senhor, qual é o meu papel do corpo? São vários ministérios, vários chamados, várias capacidades. Entendeu? Então são vários ministérios. Tem gente que é serviço, tem gente que tem... Eu lembro de um irmão que congregou conosco. Ele arrumou toda a igreja, a parte logística toda, na obra. E o irmão, veja, ele inclusive mexeu na agenda pessoal dele. Ele trabalhava registrado de dia e à tarde ele fazia os bicos. Pois teve tarde que ele deixou de fazer o bico, que ele ganhava dinheiro para vir fazer na igreja. Entendeu? Quem foi o abençoado? Ele. Entende? E esse irmão prosperou financeiramente. Então assim, cuidado com preguiça. Agora tem um outro detalhe aqui nesse provérbio que não é muito citado. Quando fala que a formiga, no versículo 8, ela prepara no verão seu pão e na cega junta o seu mantimento. O que acontece, irmãos? Existem tempos apropriados para fazer coisas. Nossa vida comum, nossa vida diária tem tempos apropriados. Existem épocas onde você vai se dedicar. Por exemplo, eu estou fazendo agora o bacharel em teologia. Final do ano eu completo 60 anos, eu já sou um idoso. Irmãos, não é a mesma disposição que eu tinha com 20 anos de idade. O esforço é muito maior. Quando você identifica que época você está na sua vida, você vai identificar da parte de Deus o que é apropriado fazer naquela época. Ao identificar o que é apropriado fazer naquela época, você vai se dedicar ao máximo e vai render ao máximo. E vai fazer tudo o que tem que ser feito. E como num videogame, você vai vencer a fase e vai avançar. Não queira praticar coisas que estão fora da época agora. Cuidado com duas coisas. Primeiro, a procrastinação. Quando você sabe que tem que fazer algo, o problema está criando barba e você não se movimenta em direção ao problema. Isso é procrastinação, está errado. Porém, essa moeda tem um outro lado. A pessoa que quer fazer coisa demais. Esse também é outro erro. A pessoa que quer fazer coisas demais, ela acaba fazendo até o que não dá tempo. E também causa o problema. Tenha equilíbrio. Busque de Deus entendimento. Você tem projetos, coloque esses projetos em oração. Converse com Deus. De alguma maneira o Senhor vai orientar os seus filhos. Existe uma doutrina bíblica chamada doutrina da providência, de um Deus soberano, que decreta todas as coisas e que é Pai, e que de uma maneira misteriosa se comunica de maneira eficiente com seus filhos. Lógico, a prioridade é a Bíblia. Mas Deus tem os seus caminhos. Ele usa o conselho, ele usa a presença de pessoas mais maduras, ele usa o conselho técnico.
Às vezes você está lá parado pondo gasolina no seu carro. E aí tem uma pecinha quebrada no seu carro. E para uma pessoa do seu lado, quebrou, né? Você fala, quebrou, tô vendo como a rua quebrou. Ah, você não sabe, ó, lá na lojinha. Vende esse parafuso, você pega uma chave de fenda, parafuso arrumou. Conselho técnico. Quem falou? Foi o cara, mas quem mandou? Foi Deus, providência. Tem que ter. Ah, irmão, mas eu pensei que Deus ia falar assim. Não, irmãos, isso aí é exceção. Aconteceu muito poucas vezes na história bíblica. O problema é que Deus fala das mais variadas formas, mas eu estou surdo. E não identifico na minha vida esse princípio tão básico. A formiga prepara tudo no verão, é hora de trabalhar, está calor, tem alimento, tem abundância. Para no inverno ela guardar. Da mesma maneira as finanças. Ganhou um trocado a mais, um dinheiro a mais, não é para você sair gastando. Primeira coisa, você tem que seguir o princípio de José. Guardar 20%. Nossa, pastor, o pastor está querendo dizer então que se eu não tenho um dinheirinho guardado e posso ter, eu estou errado? É isso mesmo, você entendeu bem. Se você pode ter um dinheirinho guardado e não tem, você está errado, você não está seguindo o princípio bíblico. Se você não tem no seu armário pelo menos 2 compras de mercado para 2 meses, você está errado. Vai ter com a formiga, ela cega no verão. Ah, pastor, entendi, eu estou sem dinheiro, mas a minha vida financeira vai mudar e quando eu tiver esse recurso eu vou fazer. Fechou. Irmãos, está falando alguém que comprava arroz de quilo. Eu não tinha dinheiro para comprar arroz de 5 quilos. Quando a bolacha recheadinha subiu de 33 centavos para 45 centavos, eu chiei, porque dava diferença no meu orçamento. Entendeu? Hoje o que eu procuro fazer? Eu procuro ter o rancho em casa de 2 meses. Entendeu? O ideal é 3. Às vezes alguém fica doente, às vezes dá um problema. Já pensou se o seu patrão quebra, fica sem dinheiro para pagar? Aí vai ter que pagar na justiça. É legal, daqui a 6 anos. E como é que você vai fazer? Entendeu? Então assim, cuidado. Outro detalhe, irmãos. Nossa sociedade, ela é uma sociedade tecnológica. Ninguém tem 10 reais em dinheiro. Você precisa ter dinheiro vivo. Se cai a eletricidade, se cai a energia elétrica, você não consegue comprar um pãozinho na padaria. Não confie na tecnologia. Tem que ter um pouquinho de dinheiro vivo. Para você não ser pego de surpresa. Vai ter com a formiga. Entendeu? Pequenas coisas. São as mais variadas. Mas fique atento. Seja sábio. Seja prudente. Quem gosta de ser cheio do Espírito Santo? Amém. Entenda. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Não é ficar falando maionese em húngaro. Línguas são operações do Espírito. Que alguns discutem se pode até ser chamada de dom hoje. Alguns chegam a discutir se existe. Eu já acho que aí é um extremo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Guiada pelo Espírito Santo. Seja sábio. Busque isso do Senhor. Amém? Vamos seguir, versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá tua pobreza como humilhante,
e a tua necessidade como um homem armado. Olha que interessante, aqui ele fala do resultado da preguiça. Irmãos, isso aqui é uma verdade. Olha que interessante. Nosso país, olha que sina, isso beira a maldição. Mais da metade dos estados brasileiros tem mais gente que vive de Bolsa Família do que tem carteira assinada. No nosso país são 55 milhões de beneficiários de Bolsa Família. Nossa, então o pastor está querendo dizer que não tinha que dar Bolsa Família? Não, o que eu estou querendo dizer é que seria muito melhor essas pessoas produzindo, ganhando dinheiro e gerando riqueza. Muito mais digno, muito melhor, muito mais confortável. Nós entendemos que existe um momento em que é necessário auxiliar para que os pequeninos não sofram. Amém. O problema é quando esse auxílio dura décadas. E a força de uma nação é produção. E segundo o princípio bíblico, é o trabalho que produz isso. Quem toma emprestado fica servo daquele que empresta. Nós somos um povo endividado. Estava conversando com uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, parece que mais de 70% do brasileiro é inadimplente. Isso é uma maldição, gente. Isso é terrível para uma nação. Entendeu? O cidadão comum age segundo sua loucura. Agora, vamos pesquisar dentro do povo de Deus e vamos ver como é que estão essas áreas. Aí a história muda. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que você esteja atento à verdade bíblica. Que você se prepare, trabalhe duro, seja caprichoso, seja o melhor funcionário, se esforce e ganhe bem, e viva bem. E tenha recurso tanto para ajudar na obra, como para ajudar os irmãos, como para abençoar a sua família. Dinheiro é bem-vindo. Mas dinheiro não vem correndo sozinho. Deus criou uma ferramenta chamada trabalho. A primeira ordem de Deus no Jardim do Éden foi o trabalho. Irmão, vocês já pararam para pensar na capacidade de Adão antes da queda? Adão deu nome a todos os animais de cabeça. Se a extensão territorial do Jardim do Éden fosse medida hoje, é um território imenso. E Adão cuidava de tudo isso, sozinho. Por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós, com a queda, não perdemos essa imagem e semelhança. Olha para o universo. Olha como as coisas funcionam. Olha a perfeição de Deus. Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje. Então assim, capriche, que você vai prosperar. Amém? Versículo 12. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Veja, esse provérbio começa o seguinte. Imagina uma mesa de jogo, de baralho. Aí na mesa tem duas pessoas roubando. Como que elas estão roubando? Um está dando sinal para o outro. Essa é a cena. Mais ou menos assim. Está numa roda.
Aí alguém puxa a carteira para pegar alguma coisa, aparece dinheiro. O homem mau olha para o companheiro dele. Aí eles falam, ó, tô indo embora. Eles dão a volta e ficam esperando na esquina. Essa é a figura do provérbio. O homem fica maquinando. Irmãos, no mundo de hoje tem muita gente que é esse homem mau, com uma aparência de bom. Lembra o que Timóteo fala? Que existem homens que têm a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, segundo as suas obras. Eles mostram que não são piedosos. Cuidado no seu trabalho, cuidado na sua família, cuidado com o que você fala do lado das pessoas. Tem muita gente má no mundo, muita gente quer o seu mal. Muita gente vai entender errado aquilo que você falar. Não seja bobo. Existem assuntos que só o seu cônjuge sabe. No máximo, o seu pastor. Entendeu? Cuidado. Nem todo mundo está preparado para ouvir, porque existem pessoas que tem gente que tem o prazer em ver o mal. Agora, qual é o destino deles? O provérbio fala o seguinte: a destruição vai vir sobre eles. E vai vir de uma maneira que não tem conserto. Os irmãos já perceberam a dificuldade que é encontrar um ladrão aposentado? Nossa, coitado, morreu de velhice. É difícil. Por quê? Porque o estilo de vida do crime expõe a pessoas a situações de morte. Tanto é que vários bandidos chegam e falam, até de uma maneira correta, eles chegam e falam, olha, é o nosso trabalho, estamos aí para isso. Já ouviram isso? Ó, a vida é assim, doutor. Fazer o quê? Casa caiu. O cara já sabe que faz parte do serviço dele, do que ele escolheu viver. Só que seria muito melhor, né, que eles fossem alcançados pela graça, fossem salvos, resgatados por Cristo, mas infelizmente, muitos homens maus vêm a morrer repentinamente. Ou são destruídos. Gente, quanta gente, quantos problemas. Isso aqui é muito diverso. Mas cuidado. Tem muita gente que está rindo para você e está maquinando o mal. Não seja bobo. Outro dia eu tive uma situação que a pessoa me pediu uma coisa e o argumento que ela usou era ridículo. Beirava a imbecilidade. Só que eu acatei o que a pessoa falou. Falei, não, eu faço. Só que aí pensei comigo, mas eu não sou otário. Isso que você acabou de falar é um absurdo. Só que aí coloquei para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor julga entre mim e a pessoa. Entendeu? Mas ninguém é trouxa. Cuidado. Agora, se você é alguém que fala demais, se você é alguém agitado, se você é alguém que não tem vida de oração, se você é alguém que não lê Bíblia, você vai ser um crente vazio do Espírito Santo. Você vai ter a presença do Espírito Santo, mas não vai ter a plenitude. E aí, meu amigo, imagina um tiroteio numa sala cheia de cego. Todo mundo armado. É tiro para todo lado. Por isso nós orientamos, leia a Bíblia, venha para culto, ore, pensa para falar, cultive os frutos do Espírito, para você se tornar alguém mais maduro, mais completo, mais cheio da presença do Espírito Santo e viver melhor, cumprindo a carreira. Amém? Vamos seguir, versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos,
pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Até aqui. Irmãos, é uma lista de coisas. Isso daqui é literatura hebraica. O escritor de Provérbios está usando uma série de exemplos para te mostrar um todo, uma verdade. Mas tem um ponto aqui que eu acho que é pertinente falar. Veja que interessante. Versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, existe uma maneira muito fácil hoje de você se tornar uma língua mentirosa e derramar um sangue inocente. Como? Através das mídias sociais. Os crentes têm recebido mensagens que não são a verdade, e porque não gostam do protagonista da mensagem, eles repassam. Vou te dar 2 exemplos. Um monte de mentiras faladas contra o nosso presidente Lula. Já falaram muita mentira sobre ele? Sim. Vou te dar o segundo exemplo. Outro monte de mentiras faladas contra o nosso presidente Jair Bolsonaro. Sabe o que é pior? Falar mentira é coisa do ímpio. Irmãos, você tem que ter sua preferência política. Entendeu? Agora, não repasse mentira sobre as pessoas. Chegou uma informação, confere, você é cristão. Você é alguém que preza pela verdade. Você é alguém que ora pela salvação e pela iluminação e para que os governantes vão bem. Ah, pastor, mas eu não gosto dele, não votei nele. Não importa, você não é pago para gostar, você é pago para orar. Porque se o barco naufragar, afunda todo mundo. Entendeu? E cuidado, eu já vi pessoas que mandaram mensagem, foi respondido para a pessoa, oh, isso aí que você está falando é mentira. Sabe que a pessoa respondeu, ah, não importa, eu não gosto dele mesmo, cristão. É uma língua mentirosa. Entre aspas, derramou sangue inocente como? Expôs uma mentira, está feito o mal. É verdade? Coloque, publique, denuncie as más obras. Mas pare para ver antes, não repassa. Cuidado. Entendeu? Tem muita mentira. Não tem certeza? Não passe. De qualquer pessoa. Mas em moda estão os políticos. Entendeu? Já vivemos uma época de trevas no mundo. Já vivemos uma época onde a liberdade de expressão está sendo cerceada em todo o mundo. Nós vemos espalhados pelo globo atentados à liberdade de expressão das mais variadas formas. Pô, vou eu contribuir para que a coisa piore? Eu que sou chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Então assim, cuidado. Outro detalhe. Cuidado com fofoca. Cuidado para não expor pessoas. Em quem vai ajudar? Às vezes pessoas próximas. Entendeu? Cuidado. Amém? O Senhor abomina essas coisas. Em vez de você orar, fala, Senhor, aquele governante, aquela autoridade, está fazendo algo ilegal. Senhor, põe a tua mão, corrige isso. Não, você senta no banco dos réus do lado do cara. Aí vai ele responder para Deus e você vai responder junto que mentiu sobre ele. Vale a pena? Talvez você nunca tenha olhado por esse lado, mas é meu papel como seu pastor te orientar ao certo. Amém? E assim, irmãos, já para ficar avisado,
Todas as vezes que eu ver que foi divulgado alguma mentira, eu vou ser o primeiro a te procurar e falar, olha, isso aí foi mentira, não faça isso, tira da sua mídia social. Entendeu? Porque é meu papel como pastor não deixar você cair num buraco. Amém? Vamos seguir. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para que te guardem. Não, vamos fazer uma pausa aqui no 24. O que está ensinando aqui, irmãos? A instrução começa em casa. Toda criança hebreia do Antigo Testamento recebia instrução na Torá, na lei de Deus. Todas as crianças iam para a sinagoga e aprendiam a lei de Deus. Existem alguns estudiosos que defendem que, inclusive, não havia analfabetos em Israel, porque a criança tinha que aprender a ler a Torá, a lei de Moisés. Essa é a sociedade que Deus criou. Deus é o Deus do saber. Deus é o Deus do conhecereis a verdade vos libertará. Isso se aplica em todas as áreas. Toda área que eu conheço, eu domino. Agora, o que o provérbio está falando aqui, olha, a instrução começa em casa. E a instrução foi feita para seguir. Quando teu pai e tua mãe falar, abre os ouvidos. E aí o provérbio avança para aí, não, aí ele fala da lei, colocando ela como luz, colocando ela como lâmpada. Para que você tenha livramento. Lembra que eu defendo a tese de que nós temos um relacionamento com Deus que é Pai, que fala conosco? Deixa eu te ensinar. A primeira maneira que Deus vai usar para falar com você é através da leitura de um texto bíblico, direto. Aqui. A segunda maneira, você vai estar numa situação e o Senhor vai te trazer uma passagem bíblica que lida com aquele assunto. Ou vai te relembrar de uma pregação bíblica sobre aquele assunto. Irmãos, 99,9% das coisas que Deus vai falar é através dessas duas formas. Você vai estar numa situação, por exemplo, você está no shopping center. De repente você ouve um barulho super esquisito lá no fundo e vê um tumulto. De repente vem um pensamento. Davi agiu com prudência e fugiu dos seus inimigos. Não precisa falar mais. Você primeiro sai e depois olha. Entendeu? Agora, se eu sou alguém vazio da palavra de Deus, como que Deus vai falar comigo? Percebe por que eu tenho que ter uma prática devocional de ler a Bíblia? Para conhecer as verdades bíblicas, conhecer os princípios bíblicos, aí, entendeu? Por que eu preciso tomar cuidado com o sobrenatural? Deus pode falar de maneira sobrenatural? Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas eu estou te falando de regras. A grande questão é que tem um monte de gente ouvindo ou a própria voz, ou a voz de demônios. E achando que aquilo é Bíblia. Nossa, pastor, a gente pode ouvir a própria voz, a voz de demônios? Não acredito. Então vamos fazer o seguinte, tenta lembrar, uma vez que você quebrou o pau com a sua esposa, ou que você quebrou o pau com uma pessoa próxima, e veio o seguinte pensamento, enfia a mão na cara dela. Você acha que foi Deus que deu esse pensamento?
Jó, hoje chega, separa dela. Você tem duas hipóteses para esse pensamento. Ou é um pensamento seu, vindo da sua natureza carnal, ou é Satanás fazendo como fez com Pedro. E soprando o que não devia no ouvido de Pedro. Num ponto que Jesus teve que chegar para Pedro e falar, arreda Satanás, não tem parte sua, meu ministério. Mostrando que Pedro estava sendo influenciado por espíritos malignos, ao dizer para Jesus não morrer na cruz. Nossa, Pedro, vou te falar mais. O mesmo Pedro que foi elogiado por Jesus minutos antes, porque pelo poder do Espírito Santo reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Num minuto, ele foi usado pelo Espírito Santo. No outro minuto, Jesus falou para ele, arreda Satanás. Como que eu julgo se o pensamento é de Deus? Deus sempre vai fechar com a palavra. Simples assim. Quebrou o pau em casa. Primeiro pensamento, a palavra branda acalma a ira. A palavra dura suscita a ira. O que você vai falar? Quieto. Segundo pensamento, na multidão de palavras habita a transgressão. Quem falou? Está isso na Bíblia? O que eu acabei de falar está na Bíblia? Se está na Bíblia, é palavra de quem? De Deus. Precisa ouvir a voz assim? Entendeu? Eu já vi gente que ouvia demônios e dizia que era Deus. E vários crentes telefonavam para essa pessoa estar de profetada. E guiavam sua vida através disso. Entendeu? Cuidado. Nem tudo tem na Bíblia, mas os princípios da nossa vida cotidiana, todos eles estão nas histórias bíblicas. Basta conhecer. Amém? Vamos seguir. Versículo 24, agora é o teu texto. Para que te guardem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os pés? Veja, o provérbio fala para seguir a instrução de Deus, para te guardar, e ele usa o exemplo do adultério. Por quê? Porque no capítulo anterior ele acabou de falar de adultério. É uma sequência de raciocínio. E nós sabemos que os pecados sexuais, eles assolam a humanidade. Existe uma queda por isso. O que acontece, irmãos? Cuidado com mulher bonita, cuidado com homem bonito. Irmão, veja, eu lembro uma vez, um pastor, numa reunião de homens, o querido pastor Lincoln, que já está com o Senhor. Ele chegou na reunião de homens, era um assunto de discipulado, e chegou, irmãos, me diz uma coisa, depois que você se converteu, você deixou de achar uma mulher bonita? Ou, vou fazer uma segunda pergunta, você ficou cego? Aí todo mundo, sabe aquela conversa, só homem dentro da sala? Falou, irmãos, você continua achando o bonito. A diferença é que você sabe agora que seus olhos têm que ser para sua esposa. A diferença é que você sabe agora que você pode ser tentado por uma pessoa bonita. A diferença é que o próprio Jesus ensinou que se você olhar para uma mulher com intenção de adulterar com ela, você já adulterou, mesmo sem ter tido ato. A diferença é que agora você está debaixo do fruto do Espírito Santo, do domínio próprio. Então você tem uma nova forma de se portar. Isso aqui, desse provérbio, vai até o fim da vida. Cuidado, gente, cuidado com conversinha besta, cuidado com conversa de WhatsApp, cuidado com grupos da internet, cuidado com conversas no trabalho.
Irmãos, foto no celular, é com o cônjuge junto. Se não está junto, muda. Ah, não tenho foto, tira a foto. Porque se a pessoa é de bem, quando ela vê você com o cônjuge, ela já tira. É que nem aliança. Aliança evita adultério? Não, o pessoal adultera com a aliança na mão. Mas a aliança funciona da seguinte forma: se alguém que é de bem vê a aliança no seu dedo, nem se engraça. Que nem arame farpado. Arame farpado evita invasão. Gente, ridículo. Mas se a pessoa é de bem, ela não passa. Entendeu? Coloque muros de proteção na sua vida. Seja sábio. Amém? Vamos avançar. Versículo 29. Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injurie o ladrão, quando furta para saciar-se, tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Gente, vamos começar pelo 29. 29 é o seguinte: se você tocar no que é dos outros, quebrou a cara, você é culpado, vai responder. Entendeu? Inclusive é o seguinte: na igreja você tem que tratar as irmãs como se fosse sua filha, como se fosse sua mãe. Essa é sua responsabilidade. Entendeu? Agora, o provérbio continua. Olha que interessante, por que foi falado junto? O provérbio aqui está dizendo que para quem adultera, cai no pecado sexual, não tem como se safar. E aí ele usa como exemplo o ladrão. Que tipo de ladrão? O ladrão que rouba para comer. Ele ensina o seguinte princípio: olha, se a pessoa está com fome e roubou, você não vai ficar injuriando ela, porque ela estava com fome. É só fazer o seguinte: ela vai pagar uma multa de 7 vezes. E está resolvido. Mas o que ele está querendo dizer? Houve um motivo. Houve algo. A fome é uma necessidade básica. Se a pessoa não comer, morre. Isso pode levar a pessoa a praticar delitos. Está perdoada? Não. Está justificada? Não. Mas existe um caminho para resolver. Por exemplo, você é um dono de mercado. Aí alguém vai lá roubar um negócio, você vê a pessoa com fome. Você tem 2 opções, você pode dar. Ou você pode chegar para a pessoa e falar: ó, fulano, você está sem dinheiro, tal, vamos fazer o seguinte. Tá vendo aquele pallet de mercadoria? Carrega ele para dentro para mim no estoque, que eu vou te dar 50 reais. E passa por cima do problema. O provérbio está ensinando que roubar está errado, mas existe como consertar. O que não dá para consertar é alguém que pratica um pecado sexual. Isso aí só a cruz resolve. É irremediável. Porque ninguém vai morrer se deixar de praticar o ato sexual. Ainda mais com a estranha, né? Com a mulher de outro. Está entendendo o que o profeta está falando? Por quê? Porque numa sociedade marcada pelo comunismo cultural, querem dizer para a sociedade que o bandido é bom e que você que é trabalhador é o opressor. O homem branco, cristão, opressor. E aí usam passagens como essa da Bíblia dizendo o seguinte: não, se a pessoa foi pega para roubando, não tem que fazer nada.
Nossa, pastor, existe isso? Irmãos, na Califórnia, não sei se caiu a lei, mas por uns 4, 5 anos, roubos de até $900, a pessoa não podia ser presa. Os lojistas estavam fechando lojas. Entendeu? Eu conheço um país, uma história bem interessante. É na época da capa, da espada e do escudo. E aí uma autoridade daquele país falou o seguinte, que se um ladrão medieval roubasse alguém e fosse pego com a espada na mão, ele não podia responder porque a espada era a ferramenta de trabalho. Na época medieval só se roubava com espada. E aí não podia ser preso. Aí vendo esse conto, vendo essa história, eu falei, nossa, que engraçado isso aqui. Lembra até o dia de hoje, onde todo mundo é vítima. Nós vivemos uma sociedade de vítimas. Entendeu? Então não pode ser usado esse versículo de maneira errada, tá? Se a pessoa for pega com fome, ela tem que responder, mas vai responder de uma maneira digna. Vai responder de uma maneira proporcional. Nós sabemos que existem casos que houve exagero, pô. A pessoa está errada, mas você vai meter na cadeia, entendeu? Existem formas de você contornar. Sem que a pessoa saia impune. Entendeu? Ó, um rolo de tinta e uma parede resolve um problema. Já pensou se nós tivéssemos mais trabalho social? Como recuperaríamos mais pessoas com dignidade? Entendeu? E ainda produziria, né? E aí, encerrando, 32. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido. De maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumentes os presentes. Entenda o paralelo. A pessoa roubou com fome. Ela pagou uma multa, resolveu. A pessoa adulterou, mexeu com a mulher do outro. Não há o que pague. O cara não vai querer saber. O cara que deitou com a mulher deles vai chegar pro cara e falar, ó, te dou $5.000. Ele vai ficar mais nervoso ainda. Vai falar, além de adúltero, está dizendo que eu sou uma prostituta, que vende a minha mulher por qualquer preço. Vocês entendem o paralelo do provérbio? O que o provérbio está ensinando? Ó, pecado sexual, a consequência é muito séria. Você não vai afastar a ira, você não vai afastar a destruição. Entendeu, irmãos? Pecado sexual é tão sério que se um crente adulterar, pegar AIDS, se Deus não intervir, ele vai morrer. Ele pode se arrepender? Pode. Ele é perdoado? É. Mas morreu de AIDS. Pecado sexual é tão sério que se o cara adultera e acontece uma gravidez indesejada, Deus pode perdoar esse adultério? Pode, mas vai ter que criar a criança e dar todo sustento. Até o fim. Registrar. Entendeu? Criar, cuidar. Tá perdoado? Tá perdoado, mas a consequência fica. Entendeu? Olha a diferença para o cara que roubou com fome. Roubou com fome, fez algo para repor o erro, está resolvido. Entenderam como o provérbio trabalha? Não é uma regra fixa. Em cima disso, que conclusão que nós chegamos? É o que o provérbio fala, para você se atentar na lei do Senhor, que ela é lâmpada para você. Irmãos, 99% dos problemas acontecem porque a turma desrespeita a lei de Deus. Porque até o incrédulo
quando pratica a lei de Deus sem conhecer, ele tem o benefício dela. Tanto é que tem muito incrédulo, que até próspero é. Porque o cara, por causa da lei do coração, a lei da consciência, ele pratica uma série de verdades que ele tem consequência. E consequência boa. Enquanto isso, os crentes desobedecem abertamente à mão de Deus, e à vontade de Deus, perdão, e acham que é só pedir perdão, que a consequência não fica. E a consequência fica. Deus não é obrigado a lidar com as consequências. Não existe um versículo que prometa que Deus vai remover a consequência dos seus pecados. Só existem versículos em que Deus promete e garante que Ele perdoa todo pecado em que houve arrependimento. Guarde a lei do Senhor, pratique, cresça em graça e em conhecimento, que com certeza você vai viver melhor, mais próximo de Deus e feliz. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.